Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Vamos a mais um dia de leitura bíblica. Hoje é o 46º dia. Vamos começar a ler o livro de Levítico. Leremos o capítulo 46 do livro dos Salmos e leremos o capítulo 2 de Lucas, mas não sem antes falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de diariamente fazer a leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela possibilidade de ler com os nossos olhos, porque esse é um privilégio, Senhor. Quantos há que gostariam de ler e não podem? E o Senhor tem nos dado a graça de fazer isto, Senhor. Obrigado a Deus, porque podemos também ter a internet, ter esses recursos que nos aproximam, que nos ajudam a caminhar junto com outros que estão longe da gente. Sei, ó Deus, que tem bastante gente de cantos bem distantes de mim acompanhando essa leitura e isso me alegra o coração. E que frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome, surjam na vida de cada um, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente vai começar a leitura do livro de Levítico, que é onde todo mundo para, né? Então é um livro desafiador. Digo que todo mundo para, é um modo de dizer, né? Mas é um livro que assusta. Eu tive um professor que, uma vez comentando sobre o livro de Levítico, disse o seguinte: se a gente pegasse o livro de Levítico e torcesse, sairia sangue. Parece que respingaria sangue, porque realmente fala de muito sacrifício, né? Então é uma leitura um tanto pesada, né? Mas é a palavra de Deus. A gente precisa levar isso em consideração e, se é a palavra de Deus, sem dúvida alguma, há sua utilidade, há um valor extremo para a nossa vida, hoje inclusive, nos trazem princípios e valores que refletem o caráter do nosso Deus. Eu creio que o livro de Levítico é um manual de santidade. Tá? Se você quiser guardar um tema geral, um objetivo geral para o livro de Levítico é que ele é um manual de santidade escrito para o povo de Deus. Tá? Então, o livro de Êxodo conta as origens, como tudo começou, como a história se desenrolou até a ida do povo, daquela família de Abraão, de Isaac e de Jacó, indo para o Egito. O livro de Êxodo conta a continuidade dessa história, a saída deles do Egito uma viagem né, ao longo de um deserto. Né? Nós vemos ali já o estabelecimento de leis, mas, sobretudo, leis para a construção do tabernáculo. Tá bom? Então, o livro de Êxodo, ele conta uma história de talvez um período de um ano, vamos dizer assim, que lógico, tirando o comecinho, né? O comecinho que conta a perseguição, a conta o nascimento de Moisés, aí ele fica 40 anos longe e tal. A partir do ministério de Moisés, capítulo 3 de Êxodo até o final, uma história de um ano, 2 anos talvez, que é o período em que eles saíram do Egito e caminharam pelo deserto, onde Deus estabelece leis ali. O livro de Levítico, na sequência, é um manual de santidade, de como o povo deveria viver essa vida religiosa. Vai falar de sacrifícios, vai falar de sacerdotes, vai falar de uma série de regras, de comportamentos, o que é puro, o que não é puro e tal, como fazer, como não fazer, etc. e tal. E depois o livro de Números vai retomar a narrativa histórica, né? É onde a gente vai ver então a peregrinação por longo período, tá bom? Esse é o livro de Números. O livro de Deuteronômio vai ser um resumão de tudo, para daí depois vir o livro de Josué. Então a gente está nesse momento aí. Não desanime. Até uma das razões, né, para a gente fazer essa leitura tripartida. Por que tripartida? Porque eu dividi a Bíblia em 3 partes.
Antigo Testamento, desde Gênesis, os Salmos e o Novo Testamento. E a gente lê um pouquinho de cada parte todos os dias, porque isso nos ajuda a permanecer motivados quando tem um texto um pouco mais denso, difícil para a gente ler. Então, não desanime, eu vou tentar o máximo possível aqui trazer reflexões para nós, tá? Quero também abrir para vocês sempre a possibilidade de vocês perguntarem. As perguntas de vocês provocam uma pesquisa e aí eu vou e tento responder de uma forma um pouco mais elaborada. Claro que não consigo elaborar demais, mas é sempre muito útil, tá bom? Eu não sei se vocês acompanham os comentários de vídeos anteriores, eu acho que não aparece notificação para vocês, né? Mas se vocês voltarem em vídeos anteriores, vocês vão ver às vezes questões que surgiram e que eu respondi. E aí você já fez aquela leitura, já passou e você não acompanhou aquilo, né? Eu tenho até a impressão de que às vezes alguns que fazem as perguntas não voltam para ler as respostas. Então, realmente o sistema não é o ideal, né? O adequado para essa nossa interatividade, né? Mas enfim, essa é a plataforma que a gente está utilizando. Mas vamos lá, depois de tanta demora, vamos à leitura de Levítico. O Senhor chamou Moisés e, da tenda do encontro, lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os novilhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, alguns detalhes aqui nesse manual. Gente, manual, estudar manual não é tão simples, hein? Aqui ele fala no versículo 2 que quando alguém for ofertar ao Senhor tinha que ser um animal do rebanho de gado ou um animal do rebanho de gado miúdo. Então tem duas opções aí. A primeira opção, se for holocausto de rebanho de gado, é dessa forma: um macho sem defeito, tem que levar, tem que impor as mãos sobre ele, tem que matar. O sacerdote vai dividir as partes do animal, vai arrancar o couro, vai aspergir o sangue ao redor do altar. Tá? Essa atitude de pôr as mãos sobre o animal, isso é muito interessante, é para que ele seja aceito a favor dele. É uma forma de se identificar com aquele animal, para que aquele animal seja o seu substituto. Lembra? A ideia de substituição está envolvida nas escrituras inteiras. Para entender o evangelho tem que entender esse conceito. A gente recebe salvação porque um substituto morre em nosso lugar. Isso está sendo didaticamente ensinado por todo esse processo aqui desde o princípio. Versículo 10. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito. O gado normal, eu imagino que sejam animais maiores, né? Bois, touros, tal. Gado miúdo, carneiro, cabrito, tal. Versículo 11. E matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura. O sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso
e o queimará sobre o altar é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, também tem essa possibilidade aqui, embora aqui no título aqui do versículo 2 não diga, não esteja aqui as aves, mas também tem essa possibilidade. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar e em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Muito sacrifício, muito sangue, né? Pecado, ele não é qualquer, não é bobagem não. Para Deus é sério, é sério. E o que o livro de Levítico mostra é exatamente isso. O pecado é algo sério. Se hoje nós não vemos com os nossos olhos a gravidade dos nossos pecados, né, é porque hoje nós já vivemos num tempo em que os nossos pecados já foram pagos por Cristo Jesus. Tá? Mas nesse período que antecedeu a vinda de Cristo, era uma forma deles verem a gravidade do pecado. O pecado requer sangue. O pecado é sério. Capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais, olha só, será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando diz aqui será de Arão e de seus filhos, é que é para a alimentação deles mesmo. Tá? Eles viviam do altar. Eles viviam, eram mantidos por aquele sacrifício. Eles eram oficiais daqueles sacrifícios, né, e sobreviviam daquilo. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É a oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento, nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Então ele está dizendo o seguinte, tudo que tiver fermento e mel, você pode trazer como oferta das primícias, mas não deve pôr sobre o altar. Tá bom? Quando fala aqui de aroma agradável, é porque aquilo tinha um cheiro mesmo, era comida, né? Era animal, carne, etc. Então, era um cheiro, era um cheiro. Tá? Quando a gente, às vezes eu já orei, tem pessoas que oram assim também, que esse louvor seja de aroma agradável ao Senhor, isso tem a ver com essa raiz aqui. Inclusive, se
se não me engano, em primeira, deixa eu ver aqui rapidinho, 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver aqui, ó, versículo 4, ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas não, era um outro texto aqui. Agora escapou. Aqui está falando de sacrifício, mas eu queria pegar um texto que tivesse envolvido aqui a ideia de aroma agradável. Mas enfim, vamos para a próxima aqui. Versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Então o sal, né, tinha alguma conexão aqui simbólica com a aliança de Deus. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso. É a oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a oferta memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Ok? Até o capítulo 7 é isso. Vai ter bastante sacrifício aí, tá bom? Vamos agora para o Salmo 46. Porém, na leitura anterior ficou uma pendência em relação ao Salmo 45. Né? E a dúvida que eu fiquei foi aqui do versículo 10 em diante, né? Quando fala da filha. Aqui a filha, na verdade, realmente não tem a ver com a filha do rei, mas com a noiva do rei, né? Chamada aqui de filha. Aqui aparece, ó, a filha do rei e tal. Então eu fui dar uma lidinha, então eu quero ler com vocês aqui, tem esse comentário dos Salmos. Primeiramente, essa introdução aqui, que acho que vem ao encontro do que eu tenho dito, e eu vou ler aqui rapidamente sobre o Salmo 45. Olha só. É bem provável que o que inspirou a composição deste salmo fossem núpcias régias, ou seja, uma cerimônia de casamento real, tá? de reis, de um rei. Tá? E é bem possível que fosse usado reiteradamente no final das núpcias. Cântico feito para o final das núpcias. A dificuldade mais séria que esta avaliação gera é que nos versículos 6 e 7 parecem ser um discurso direto a Deus. Mas peraí, se é uma cerimônia real, o versículo 6 e 7 parece que são palavras a Deus, não a um monarca humano que fosse seu vice-regente. Há quem considere todo o salmo como messiânico, em vista do uso que se faz dos versículos 6 e 7 em Hebreus 1, 8 e 9. É preferível pressupor que os olhos do salmista se ergam para visualizar a glória do soberano davídico como, olha só, tipificando a soberania régia do Messias. Então ele está dizendo, é preferível a essa interpretação, que o salmista, ele está erguendo seus olhos para visualizar a glória do soberano davídico, daquele rei. Ele está visualizando a glória daquele rei como um tipo da glória e da soberania real do Messias. Então, o salmista tendo já essa noção. Em consequência, ele lhe fala diretamente, fala a Deus diretamente. E embora isso possa parecer uma introdução súbita de um elemento messiânico no Salmo, contudo, ele não é destituído de paralelo em outros lugares. Então, isso vem ao encontro do que eu tenho dito. Tenho tentado mostrar a figura de Davi como um tipo de Cristo. E não só a figura de Davi, a estrutura real, né? A estrutura de reis, a monarquia, de certa maneira, tem a ver
com aquilo que Deus faria, né? A gente vai chegar na leitura em 1º ou 2º Samuel capítulo 7, onde Deus promete, né, um descendente de Davi assumir trono continuamente, um trono que seria eterno. E agora, indo mais particularmente aqui para um comentário dos versículos 13 em diante, olha só aqui, ó. Deixe-me abrir aqui, ó. É um discurso à noiva. A palavra, então, é dirigida à noiva. Ela deve prestar atenção nas palavras de conselho. A ordem de esquecer seu povo e a casa do seu pai pode significar que ela é estrangeira. No livro de Ruth, Noemi fala do regresso de órfã e a seu povo e a seus deuses. Ruth, em contrapartida, faz sua confissão: seu povo será o meu povo, seu Deus é o meu Deus. A afeição do rei por sua noiva se deve à sua beleza. A expressão ele é seu senhor pode indicar que já eram casados, enfim. Então tem a ver com a noiva mesmo, tá? Aqui, ó. O discurso do 13 ao 15, o discurso é pronunciado de novo diretamente ao rei acerca da sua noiva e seus companheiros. É evidente, à luz desses dois versículos, que não é a beleza interior da princesa que está sendo descrita, mas o adorno externo nas belas vestes. Ela é trazida ao rei, acompanhada por suas damas de honra, são conduzidas ao palácio em procissão festiva, algo semelhante ao processional moderno que conduz a noiva à nave da igreja. Então, só para resolver a questão de que de fato tem a ver com o casamento e não com a filha, literalmente, mas com aquela que seria a esposa do rei. Agora vamos ao Salmo 46. Salmo 46, talvez um dos mais conhecidos e mais lidos de todo o Salmo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem. Esse é o Salmo 46, um salmo que nos lembra que Deus é refúgio, fortaleza, Ele nos socorre, Ele tem absoluto domínio e poder sobre tudo, né? Sobre tudo e sobre todos. Aqui na cidade de Deus, né, o local da sua habitação é um local de alegria, Deus está ali, aquele lugar jamais será abalado, né? Olha só, bramam nações e reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas os reinos se abalam, mas essa cidade, a cidade de Deus, olha só, jamais será abalada. O que isso pode nos ajudar a compreender a vida cristã, né? Ora, se nós somos filhos de Deus, pela fé nós somos incluídos na família de Deus, nós já pertencemos ao seu reino e vivemos nesta cidade de Deus. Espiritual, obviamente, né? Uma cidade que jamais será abalada. Ao nosso redor, as nações bramam, tudo está do avesso, está tudo conturbado. Mas nós vivemos num local que não é jamais abalado. Por quê? Porque é Deus quem nos ajuda.
Os reinos se abalam, as economias quebram, vem pandemias e tudo fica destruído, mas a gente vive na cidade de Deus. Na verdade, a gente vive nas duas cidades, né? Na cidade dos homens e na cidade de Deus. O que os nossos olhos físicos veem é a cidade dos homens. E aí a gente está vendo tudo, as nações bramando, os reinos se abalando. Mas o crente, ele não tem só olhos físicos, ele tem olhos espirituais. Ele nasceu de novo, usando o linguajar de Jesus em João 3. Então ele pode ver o reino de Deus. Então ele no seu coração, com o auxílio das escrituras sagradas, ele vê Deus presente. E ele vê que nada está desajustado nesse reino maravilhoso de Deus. Quer entrar nesse reino? Quer ver esse reino? Quer experimentar a segurança desse reino? Pois é, a única maneira é nascendo de novo pela obra maravilhosa do Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo. É isso. Bom, o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Como é que crentes iam cantando para serem crucificados? Ou para serem queimados numa fogueira? Porque eles, embora vissem ao seu redor o reino dos homens em ruínas, no seu coração eles contemplavam o reino maravilhoso de Deus. E é isso que dá condições do povo de Deus continuar firme. É algo muito mais além e profundo do que os nossos olhos veem. Que Deus nos ajude a ter olhos para ver essas coisas. E agora Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Então, César Augusto mandou, vamos fazer um censo. Lembrando aqui que Israel vivia num período em que ele era subjugado pelo Império Romano. Então César Augusto, né, é um homem ali de grande poder dentro do contexto do Império. Tá? Já não era mais monarquia, já não era mais teocracia, agora era um governo absolutista dominando Israel, né? Então estava ali sujeito a essas coisas. Então tem que fazer o censo. Versículo 2. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Assíria. Gente, com mais detalhes, eu trato desse texto numa pregação. Eu já disse na leitura anterior que tem uma série de pregações em Lucas e eu analiso o contexto histórico, político, etc. Se você tiver interesse, vai lá, busca na playlist a pregação no livro de Lucas, capítulo 2, tá bom? Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Por ser ele da casa e família de Davi. Então eles eram descendentes de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo
uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Olha só, a mulher escolhida, né, para ser a mãe do nosso Salvador, uma mulher discreta, uma mulher que falava menos expansiva, menos expressiva, uma mulher, mas que quando falava com propriedade, falava com doçura, falava baseada na sua fé, né? O Cântico de Maria, no capítulo 1, como a gente leu, é simplesmente maravilhoso, né? Bom, os pastores voltaram, glorificaram a Deus por tudo. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Jesus, que significa salvação, né? Jesus significa que Deus salva. Então ele é o Salvador. O nome dele tem a ver com isso. É uma tradução grega do nome Yeshua, né? Em grego, se não me engano é assim a pronúncia. É a tradução do nome Josué. Josué, que é o sucessor de Moisés. E acho que o nome Oséias também tem alguma relação dentro do hebraico. Depois a gente pode ver isso. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Uma breve reflexão aqui, ó. Jesus foi com 8 dias circuncidado, né? Estava na lei. Crianças com 8 dias deveriam ser circuncidadas, meninos, né? Meninos. E passados os dias da purificação, ou seja, os dias em que a mulher após o parto era considerada impura, então depois desses dias, os dias da purificação, levaram o menino para o apresentar. E aí o que acontece? Muitas igrejas rejeitam o batismo infantil, né? Dizendo que isso não está na Bíblia, não é para ser assim, etc. e tal. E aí o que eles fazem? Eles apresentam, né, usem essa ideia de apresentar os filhos ao Senhor, né? Mas não há nas Escrituras nada que indique que os filhos devem ser apresentados ao Senhor dessa forma como é feita, né? O que está envolvido nessa apresentação aqui é o sacrifício. Ó. Todo primogênito será consagrado ao Senhor e o sacrifício, o pagamento do resgate. Porque o primogênito devia ser morto, lembra? O primogênito é do Senhor? Então, o primogênito, pelo primogênito, pela vida dele, deveria ser paga uma quantia. Que no caso aqui, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, né? É interessante que as pessoas querem apresentar os filhos, né? Mas não querem pagar o sacrifício, né? Oferecer o sacrifício. Então, assim, é uma bagunça, né? Quando, na verdade, claramente essa ideia da circuncisão, em outros textos a gente vai ver, ela está associada ao batismo. Né? Estritamente. Claro, muita gente vai argumentar que não. Né? Mas eu creio que é possível, com algum tempo, né, de explicação, perceber que a circuncisão está conectada ao batismo.
E que essa ideia de apresentar o primogênito e pagar um preço, isso não tem continuidade no Novo Testamento. Não tem. Não tem nada que se conecte a essa ideia. Tá? Agora, a circuncisão, sim. E aí as pessoas preferem fazer isso, essa apresentação, né? E não fazer o batismo das crianças. Bom, só uma provocação assim, né, para pensar um pouco. Eu devo comentar mais sobre isso, a questão do pagamento, inclusive, nessa pregação. Bom, o cântico de Simeão. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Bom, Simeão aqui, guiado pelo Espírito Santo a Cristo, o toma nos braços e ele adora ao Senhor. Aliás, esse é o ministério fundamental de Cristo, viu? Do Espírito Santo, melhor dizendo, né? Tanta confusão sobre quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo move pessoas a Cristo. Simples assim, tá? O Espírito Santo move pessoas a Cristo. E qualquer obra que não faça isso, não podemos afirmar com tanta certeza que seja a obra do Espírito Santo. A profetisa Ana também encontrou Jesus ali. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha casado, agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ó, eles esperavam. Ou seja, mesmo num contexto de tanto afastamento das coisas de Deus, da palavra genuína de Deus, a gente vê um sistema religioso precário, ali em Jerusalém, em Israel, a gente vê um contexto político assim ruim, porque eles eram subjugados pelo Império Romano, etc. Mas Deus tinha os seus. Simeão é um exemplo deles, né? Ana é um exemplo deles. Estavam no templo, eles eram guiados pelo Espírito Santo. A gente vê os pastores, etc. Então, Deus sempre tem os seus, que às vezes não tem nenhuma projeção social, né? Veja que essa senhora Ana, ela era uma profetisa no sentido de falar a palavra de Deus, né? Uma senhora idosa, mas altamente comprometida, né, com Deus e que esperava a redenção. Então Deus sempre tem os seus. E ela aqui adora ao Senhor Jesus naquele momento. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso também refletia a integridade espiritual daquela família. Eles cumpriam os mandamentos de Deus e, veja, uma vez por ano eles iam para a Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa.
Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Tá? Muito bem. O Senhor Jesus nasceu, passou por todos os procedimentos legais estabelecidos, tanto pelo governo da época, questão do recenseamento, né? Como também pela lei de Deus, e ele vai crescendo, se fortalecendo, né? E desde a infância demonstrando a sua sabedoria, né? E graça. Crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem, que assim aconteça também conosco, com os nossos filhos. E assim encerramos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.